Olá, jovens! Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Bari Honesta, o canal em que a cirurgia bariátrica é tratada com honestidade. E hoje o tema da nossa conversa não é tanto exclusivamente sobre a cirurgia bariátrica, mas é sobre o tratamento da obesidade como um todo. E a gente vai falar um pouco sobre como a gente avalia os resultados desse tratamento. A gente sempre tem uma tendência de se apegar, quando a gente fala de resultado do tratamento da obesidade com a cirurgia bariátrica ou com a terapia clínica, se apegar muito no que a balança mostra. A avaliação da gente é de quantos quilos o paciente perdeu, como foi a variação do IMC, enfim, como é que está o ritmo de perda de peso. E a gente sabe que isso realmente é importante, considerando principalmente que é a maneira mais fácil de você avaliar o resultado. Afinal, é só você subir na balança, ver o que, é que a balança está contabilizando, e aí, com isso, a gente avaliar como é que está essa progressão do resultado. A gente precisa entender que o tratamento da obesidade ele vai muito além disso. O que nós estamos buscando, na verdade, com o tratamento da obesidade, considerando o conceito moderno do que é a doença obesidade, que na verdade é uma doença do tecido gorduroso, é uma doença, vamos dizer assim, metabólica, que se expressa no tecido gorduroso, principalmente no que diz respeito a onde esse tecido se localiza. Então a gente precisa buscar, nesse momento, outras maneiras de avaliar esse resultado. Tanto para que a gente possa ter uma adequação mais racional das expectativas do nosso paciente, como também para que a gente, profissional que trata a obesidade, saiba o que a gente está buscando. Então, óbvio que, como eu falei, a balança mostra muita coisa, mas o nosso grande objetivo é, sem dúvida nenhuma, uma melhora metabólica desse paciente, principalmente no tocante ao que a gente fala sobre, analisa e fala sobre composição corporal. Então, o que a gente está buscando, na verdade, é uma redução o mais significativa possível da concentração de gordura, principalmente aquela gordura que se acumula no compartimento visceral, sobretudo dentro do abdômen, em contato com as vísceras, do que necessariamente uma perda de peso absoluta. Então, é muito interessante isso na hora de apresentar o resultado para o nosso paciente, e é muito importante que ele entenda que, mesmo perdas aparentemente pequenas vistas na balança, normalmente se traduzem do ponto de vista de saúde, do ponto de vista metabólico, como sendo algo de muita significância. A gente sabe que perdas aí a partir de 10% do peso total, que são perdas que a gente alcança muitas vezes aí, considerando a cirurgia bariátrica, que é o tratamento que eu mais ofereço, que a gente alcança no primeiro mês, já são suficientes para produzir essas melhoras metabólicas. Então a gente tem já com 10% do peso, o nosso paciente tendo uma tendência de manter um controle, por exemplo, da hipertensão, uma tendência de controle, e com muita frequência isso acontece, da apneia do sono. Muitas pacientes apresentam até recuperação da fertilidade tão precocemente quanto nesse primeiro mês. A gente tem que até pedir para elas tomarem cuidado para não engravidarem nesse período. E até mesmo o paciente que tem diabetes, com essa perda de peso aí de 10% do peso, ele tende a ter uma melhora do controle metabólico. Redução de gordura no fígado, redução de gordura visceral, enfim, diversos parâmetros se modificam com uma perda tão pequena como 10% do peso. E lembrando que a gente consegue avaliar isso também muito depois de 2, 3 meses de tratamento, nos exames que vocês apresentam, com a melhora nos parâmetros de glicose, na concentração do colesterol, na dosagem de ácido úrico. E isso tudo acaba construindo, permitindo que a gente construa, que a gente tenha essa expressão realmente mais fidedigna do resultado de vocês. Eu estou dizendo isso porque eu vejo com muita frequência pacientes meus apresentarem resultados excelentes do ponto de vista percentual, com perdas de peso de 20% do peso total, 30% do peso total, 40%, até 50%,
do peso total, mas que muitas vezes não estão satisfeitos, não estão satisfeitas, porque acontece principalmente com as mulheres isso, porque não atingiram lá aquele objetivo que elas tinham na balança. E aí, às vezes, vão com tentativas as mais mirabolantes possíveis para poder tentar atingir aquela marca. Então, preciso que a gente tome muito cuidado e avalie com muita racionalidade o que a gente está buscando. Uma pessoa que tem um objetivo de atingir um peso, muitas de vocês têm esse objetivo de atingir uma perda de peso de 65 quilos, mas às vezes a melhora que você tem para o seu organismo, tendo atingido um valor de peso final aí de 10 quilos a mais do que esse, de 75 quilos, já lhe traz uma melhora absurda para a sua saúde. E essa busca por perda de peso adicional vai impactar muito mais na sua saúde mental, vai gerar muito mais estresse do que benefício real para você. Então, a gente precisa realmente, no contexto do tratamento da obesidade, ser grato por cada quilo que a gente perde, por cada progresso que a gente tem, por cada melhora metabólica, por cada melhora de autonomia, por cada melhora de mobilidade, porque muitas vezes esses aspectos que traduzem um tratamento eficaz, que traduzem um tratamento efetivo, eles não são vistos na balança. Pense nisso, porque isso vai fazer com que você leve o seu processo de tratamento da obesidade com muito mais leveza.